E quando nós falamos dos fatores que influenciam o planejamento de aposentadoria, existe alguns pontos a se observarem. Quais são as taxas de juros? Qual é a inflação? Quais os valores e os custos envolvidos? O tempo disponível? Aqui para o Brasil, talvez para outros países também, mas nós sabemos aqui na veia o quanto é importante cenário político para saber o que vai ser da economia, e isso vai interferir diretamente nos seus investimentos com o objetivo de aposentar. Quais são os seus objetivos? Qual é a sua história? E quando eu falo a sua, pessoal, eu falo sua que está me assistindo, falo sua do cliente, de todos. Nós temos que observar todos esses tópicos. Porque quando nós falamos de taxa de juros, nós estamos dizendo o quanto o nosso dinheiro vai render. Então, se eu coloco um dinheiro hoje e ele rende 50%, entre aspas, para simplificar, vamos imaginar que é juros simples. Em 2 anos, 50% ao ano, em 2 anos eu tenho o dobro. Eu recebo metade no ano, metade no outro. Eu dobrei o meu patrimônio. Agora, se a taxa de juros é de 10, para dobrar eu preciso de 10 anos. Então, o que era 2 virou 10 por causa de uma taxa que saiu de 50 e foi para 10. Só para exemplificar aqui de forma um pouco grosseira com vocês. Então, essa taxa de juros é muito importante para saber o quanto o seu dinheiro vai render, porque ela vai interferir diretamente no resultado final. E qual que é o resultado final? Aquele que seja suficiente para gerar uma renda. Então, se eu preciso de R$ 1 milhão para gerar uma renda suficiente para mim, eu preciso investir dinheiro para chegar no objetivo de R$ 1 milhão. A inflação é um outro cara muito perigoso. Porque quando nós observamos o poder de compra hoje, vamos pegar aquele exemplo que eu dei lá dos R$ 2.000. Daqui 20 anos, daqui 30 anos, quem dirá Brasil, que ama uma inflação, R$ 2.000 daqui 30 anos, talvez vai ser o equivalente a R$ 200. E aí, de repente, para R$ 2.000 hoje, no futuro, para comprar as mesmas coisas, você precisa de um equivalente de R$ 15.000, R$ 20.000. Então, se você não considera o poder inflacionário no longo prazo, vocês terão um problema muito sério. Para o seu cliente. Porque nós vamos fazer um cálculo. Ah, você vive com quanto? Cliente, o cliente fala para você, eu vivo com R$ 2.000. Ah, beleza, eu vou fazer um cálculo para daqui 30 anos você receber R$ 2.000. Aí você tem lá a taxa de juros, você fala, precisa de R$ 1 milhão para gerar 2. Só que daqui 30 anos, daqui 20 anos, ele vai precisar, na verdade, para manter o seu padrão de vida, ele vai precisar de R$ 10.000. E aí, lá na frente, o seu cliente, precisando de 10, está recebendo somente 2, com um déficit de R$ 8.000. No caso ali, seria o que equivalente a ele receber hoje R$ 500, mais ou menos, vamos imaginar assim. Então é muito perigoso nós não nos atentarmos a essas informações. Valores e custos, mais uma vez, é muito importante. Aquela pessoa que consegue contribuir R$ 200 por mês é diferente daquela que consegue contribuir R$ 1.000 por mês. Veja que esse valor mensal, e é idealmente ser mensal, ele influencia diretamente também no resultado. Quanto mais conseguir colocar, maior tende a ser o resultado final. Só que não adianta eu ter mais para investir e eu não me atentar, por isso que eu coloquei junto, eu coloquei valores barra custos. Porque, poxa, eu tenho R$ 1.000, mas me custa 50%, eu estou colocando 500. Não faz tanta diferença assim, porque eu estou com um custo altíssimo. Então, é importante observar esses custos. Eu vou trazer para vocês aqui algumas notícias, algumas informações que vocês vão ver que influenciam diretamente o resultado de algo que para muitos, e vocês podem perguntar para as pessoas,
algo que é de muito valor, a aposentadoria, a tão sonhada aposentadoria. Então não é algo para nós deixarmos brecha quando nós falamos de um planejamento de aposentadoria. Porque vamos imaginar assim, um plano é como se fosse uma foto. É esse momento e tá tudo certo. Um planejamento é como se você estivesse editando um filme. Então, a cada momento vai ter ajustes, a cada momento você vai estar fazendo algo novo, não é algo estático, não é uma foto, ó, a inflação é 5, a taxa é 10, tem que investir 200 e vai ser um custo de R$ 10. Não vai ser assim. Planejamento é um filme, plano é uma foto. Você pode ter um plano para agora. Aproveita a taxa de juros alta que está no Brasil, coloca no Tesouro Selic, por exemplo, está tendo um rendimento acima de 1% ao mês. Beleza, isso é um plano. Professor, por exemplo, falando de mim, tenho feito isso. Poxa, 13,75% a taxa de juros hoje no país. É um baita retorno. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando meu dinheiro e colocando lá. Quando a taxa de juros não estiver mais atrativa, aí o professor procura outras oportunidades de investimento. Falo isso da minha estratégia. Isso é um plano. Eu tenho um planejamento, fazer o meu patrimônio crescer. Vamos simplificar a situação aqui. Então, durante esse planejamento, chegou um momento de alta de juros, eu pego meu dinheiro, não corro risco e coloco lá num título público federal. Quando a taxa está baixa, aí eu preciso buscar mais risco para ter um maior retorno. Isso é planejamento. O tempo é outro fator extremamente importante, porque se você tem 5 anos até a sua aposentadoria, é muito pouco tempo. Agora, se você tem 20 anos, se você tem 30 anos, poxa, super bacana, você consegue diluir os valores. Porque se eu tenho 5 anos e eu quero chegar em R$ 1 milhão, sei lá, vou precisar colocar 20 mil por mês. Vou dar um exemplo aqui, super simplista para vocês. Mas se eu tenho 20 anos, poxa, aí eu consigo colocar R$ 200. Então é muito importante entender o tempo que o cliente tem. O cenário político, né? Vamos pegar um exemplo aqui, principalmente daquela parte que fala sobre ciclos econômicos. É importante nós entendermos o cenário macro, o cenário político da nossa economia. Vou dar um exemplo aqui, a China. A China, ela apresentou uma crescente absurda, então no ciclo econômico ela estava na parte de expansão, que é quando ela está subindo, PIB positivo, gerando mais emprego, tá tudo legal. Só que chega um momento que chega no boom, é o teto, não passa do teto. A China, por exemplo, parece que está nesse cenário, onde ela já não está crescendo como ela crescia antes, não está gerando como gerava antes, e tende até, quando está nesse boom, fica um tempo e naturalmente entra em recessão, aonde o PIB começa a reduzir, começa a aumentar o nível de desemprego. Então é muito importante nós entendermos esses ciclos, porque há economias que possam ficar 5, 10 anos dentro de um ciclo. Então imagine que você está começando hoje a investir e você está num cenário de recessão. E pelos próximos 10 anos, a perspectiva é essa. Não vai ser o país crescendo, vai ser, na verdade, decrescendo. Então é muito importante observar isso exatamente para fazer uma proteção patrimonial, fazer um planejamento aderente ao cenário, tá legal? Os objetivos, da mesma forma, muito importante. Porque quando nós falamos dos objetivos, existe aquela pessoa que quer ter lá uma chácara para poder pescar no lago que tem no fundo da chácara, quer uma cadeirinha de balanço, quer uma rede, comer do peixinho que pescou, às vezes comer alguma coisinha, ter uma horta, lá faz a plantaçãozinha da horta, colhe, come daquilo, no mercado compra só lá o essencial, o arroz, o feijão, os produtos de limpeza, mas tem aqueles que desejam viajar o mundo, desejam comer em restaurantes 2, 3 estrelas Michelin. Então, o custo, os objetivos que envolvem o planejamento de aposentadoria vai influenciar. E se a pessoa quer menos, ela será menos exigida. Se ela quer mais ela será exigida. Então, sejamos francos aqui. Não dá para colocar
R$ 100 todo mês durante 20 anos e achar que lá na frente vai conseguir andar só de Rolls Royce, Lamborghini, vai, sei lá, eu, professor que gosta de Fórmula 1, todo ano eu vou para Mônaco assistir a corrida de Fórmula 1 no meu iate. Sejamos francos, os objetivos influenciam com muita veemência no planejamento de aposentadoria. E a história? Esse é um assunto polêmico. Se vocês discordarem de mim, por favor, falem aqui, porque o professor ama fazer um debate construtivo, compartilhando ideias. Porque nós temos que olhar a história da pessoa. Hoje, infelizmente, o mercado olha somente para o futuro. É clientes que chegam em profissionais, com todo respeito, entre aspas, profissionais, e que faz lá uma perguntinha, mas vamos investir para o futuro, vamos investir, mas não sabe nem quem é a pessoa. Fala-se de algo intangível que é o futuro, que não faz a menor questão do que de fato fez aquela pessoa ser até aquele dia, que é a história dela. Você quer ver outra coisa que eu acho extremamente importante quando eu falo de história? História tem a ver com histórico. É preciso saber de onde essa pessoa veio, qual foi a vida dela, como que ela chegou aonde ela chegou, por que que ela está ali naquele momento. É muito importante, por exemplo, entrando na parte ainda de histórico, histórico familiar. Se é uma família que tem um histórico, infelizmente, pesado de vida, de saúde, doenças terminais, falecimento por causa de doenças, talvez não seja condizente você falar que a pessoa tem que deixar de viver por 30 anos, vislumbrando apenas a aposentadoria, para ela viver somente daqui até 30 anos. Então, você começa a viver a sua vida, por enquanto você só sobrevive. Viver somente daqui 30 anos, a partir de 30 anos. Mas olhando esse histórico, às vezes teve lá, infelizmente, um avô, às vezes até o pai, a mãe. É um assunto delicado, mas é conversas difíceis. Planejamento financeiro, planejamento de vida são sobre conversas difíceis. Não é negócio de ser amiguinho, é negócio de ser amigo e falar o que precisa ser dito. Às vezes tem um histórico pesado. Os pais, vamos pegar um cenário bem caótico aqui para nós contextualizar essa ideia. Pais que morreram com câncer aos 40 anos de idade, por exemplo, super novo. O avô também. Então tem um histórico pesado. Aí você fala para a pessoa, não, você só vai sobreviver, você não vai, porque você tem que viver só depois dos 60. Mas sabe-se lá Deus se essa pessoa vai ter vida e saúde, porque não basta ter vida, e saúde para curtir uma vida aos 60 anos. Então esse planejamento de aposentadoria, veja que ele é importante, ele é tão importante para não negligenciar, mas ele não é tão importante ao ponto de abrir mão do presente. Então, é planejar o futuro sem abrir mão do presente e viver o presente sem abrir mão do futuro. É sobre isso, é sobre fazer um verdadeiro planejamento da vida. Hoje o assunto é planejamento de aposentadoria, mas ele casa numa parte muito grande da vida da pessoa. E aí o professor trouxe aqui alguns dados para vocês, para nós sabermos formas para consultar esses tipos de informação. Então, quando nós falamos de taxa de juros, o professor foi lá, se eu não estiver enganado aqui, é que eu coloquei só as informações para nós conseguirmos compactar, mas se eu não estiver enganado, eu peguei essa informação no site do Infomoney, tá bom? Infomoney.com.br, um mega site aí de informações. E aí eu busquei a informação do DI Futuro. O que é a taxa DI? Se vocês não lembram, taxa DI é a principal taxa ali, uma referência de taxa de juros aqui para a nossa economia, né? Tem a Selic Meta, aí gera-se a Selic Over junto com a taxa do CDI e tal, beleza. E aí existe a negociação de contratos futuros de DI. E aí nós temos aqui, eu trouxe para vocês os contratos que está tendo, né? Ó, DI 1, se vocês, eu não sei se eu consigo dar um zoom
aqui, ó, DI1 é o nome do contrato, contrato futuro de taxa de juros, e aí vem a letrinha que mostra o mês de vencimento, então Z, F, G, H, J. Essas letras referenciam o vencimento do contrato, e os dois últimos dígitos mostram o ano. Então, o Z mostra o mês, 12, mês 12, 22 mostra que é 12 de 2022. Então veja que nós temos aqui os contratos D1F de 2023. Se eu for mais para baixo aqui, nós temos contratos de 2024, contratos de 2025. Tenho aqui os seus respectivos vencimentos e qual é a taxa de juros no momento. Então é uma forma de você saber como o mercado está negociando as taxas de juros futuros para você ter uma perspectiva na hora de fazer o cálculo de planejamento de aposentadoria, de fato, para saber qual que vai ser lá a taxa de investimento, é uma forma de você saber. Então aqui, ó, 2025, deixa eu tirar mais o zoom aqui. Ó, 2025, ó, vou dar o zoom de novo, ó, veja, contrato de 2027, 2028, 2029, 30, 31. Eu tenho um contrato aqui daqui 11 anos, daqui 10 anos tem contrato sendo negociado. E aqui tem as taxas. E aqui tem as taxas, 11,88. Então é uma forma de você ter essa perspectiva. E veja que eu consultei isso recente. Montei aqui a apresentação para vocês, ó, dia 9, faz 3 dias. Não mudou muita coisa, não teve reunião do Copom e tal. Então tá mais ou menos isso. É uma forma de você consultar o que o mercado está vendo para a taxa futura. Outra forma, também um documento oficial divulgado pelo Banco Central, é o chamado Boletim Focus, onde toda segunda-feira, normalmente, ele é divulgado, né? Toda semana ele é divulgado, para que vocês tenham ali. Esse Boletim Focus basicamente é uma mediana dos economistas. Pega lá as informações, pergunta para os economistas: o que você acha que vai ser a inflação em 2022 e 2023? E o PIB? E o câmbio? Qual vai ser a Selic? O que você acha? Aí o economista faz toda a sua análise, suas premissas, e pá, determina que ele acha que vai ser X, Y e Z para cada um dos itens. Aí existe vários economistas, basicamente, e aí pega a mediana, o valor central dessa estimativa que os economistas tiveram, e divulga o boletim. Então é também uma boa fonte. Aqui é o compactado, né, do Boletim Focus numa única imagem. Tem a divulgação um pouco mais detalhada, tem até 2024, tem o histórico do que foi, se aumentou, se reduziu, e aí nós temos a perspectiva, a inflação, ó. 2022 espera uma inflação acumulada de 5,63%. Veja que tem uma setinha aqui, ó. A qualidade da imagem não ficou tão legal, mas tem uma setinha, quer dizer que essa perspectiva subiu da semana passada para essa. Os economistas aumentaram a expectativa do IPCA. Para 2023, manteve em 4,94, então ficou ali na perspectiva deles. Mesma coisa para o PIB, para o câmbio, para a taxa de juros. Ó, eles esperam que 2022 conclua a taxa em 13,75, então não espera mais nada dela, vai ficar do jeito que está. Para 2023, espera uma queda da taxa de juros para 11,25, mas ainda em 2 dígitos. Isso é verdade? Não é. O futuro é incerto, nós não sabemos, não existe bola de cristal. Então, expectativas, são premissas. Então, é uma forma também de você consultar essas informações de inflação, de taxa de juros, como que vai ser lá na parte política econômica. O que está esperando? Está esperando um crescimento de 0,70, baixíssimo, mas aumentaram ainda, né? Teve um aumento, eles estavam esperando um crescimento pior em relação à semana passada. E aí entra aqui o que o professor falou dos exemplos de notícias lá da CNN, quando o professor fala de custos. Porque, veja, 96% dos fundos de previdência de renda fixa não superam a Selic, diz levantamento. E o que isso significa? Não é uma verdade absoluta, mas eu vou dar uma exemplificada para vocês aqui, porque vocês vão entender o porquê que às vezes não rende. O que acontece? Existem alguns fundos que pegam o dinheiro do cliente, né? Lá, a previdência privada. O pessoal está investindo lá, tal. Aí esse fundo vem e simplesmente compra título público federal.
Coisa que você, coisa que o cliente facilmente vai na corretora e compra título público federal direto. Então, ao invés de eu entregar para uma previdência e a previdência compra título público federal, eu simplesmente compro título público federal. É basicamente isso. Só que o que acontece? Por ter o fundo de previdência, eu tenho que pagar um custo para isso, porque tem o trabalho dos profissionais que estão lá dentro, e aí é o chamado taxa de administração. Então, veja, ambos vão estar rendendo, vamos pegar o um exemplo aqui, 13,75%. 13,75%. Só que a diferença é, eu diretamente recebo 13,75%. Pelo fundo de previdência, eu recebo 13,75% e, sei lá, pago 2% para o fundo de previdência, que puramente compra título público federal. Nessa situação, o que acontece? 96% dos fundos vão render abaixo, porque eles têm o mesmo rendimento, com a diferença que vai ter um custo chamado taxa de administração. Então é muito importante, nós profissionais, olharmos qual é a composição da carteira, porque se for tão simples assim quanto título público federal, eu mesmo, como eu faço, eu vou lá na corretora, faço a transferência do meu dinheiro para lá, vou na corretora e compro lá meu Tesouro Selic, vinculado à taxa de juros, eu compro minha NTNB lá, meu Tesouro IPCA, vinculado à inflação, e super simples, somente isso. Outra coisa aqui que nós temos que olhar lá sobre os valores, nós temos que observar que nós estamos num cenário lá desde 2014 um pouco desafiador para o Brasil. 2019 ensaiou uma grande melhora, 2020 fomos pegos por uma pandemia que durou, talvez até dure, sei lá, tenha sequelas até hoje, melhor dizendo, né? Deus quiser não vai ter mais pandemia, mas ainda há sequelas, e nós temos um resultado como esse, direto lá do IBGE, 2021, rendimento domiciliar per capita cai ao menor nível desde 2012. Então veja que nós estamos falando que o rendimento médio mensal domiciliar per capita em 2021 é de R$ 1.353. Essa é a média. Eu sei que tem gente que ganha muito mais, sei que, infelizmente, tem gente que ganha menos do que isso, mas a realidade no Brasil hoje é essa renda média mensal per capita de R$ 1.353. Então, mais uma vez, é sobre conversas difíceis. Nós temos que entender a realidade do cliente. Nós temos que respeitar os objetivos do cliente. Mas ter pé no chão. É aquele negócio que eu falei. Quero colocar R$ 100 por mês e ter uma Lamborghini e um iate daqui 20 anos. Não vai dar certo. A não ser que, sei lá, coloca na Mega Sena e dá uma sorte. Mas ainda assim, o problema da Mega Sena não vai comprar um iate, uma Lamborghini e me levar para Mônaco, né? Precisa de um pouquinho mais. Então, tem que se observar os objetivos, mas ter pé no chão. Entender qual é a realidade também do cliente. Como eu gosto de falar, cabeça nas nuvens, pé no chão. E esse índice aqui, para concluir a nossa apresentação, é um índice que me causa muita tristeza, porque existe foi feito uma pesquisa a respeito de aposentar, né? Quais são as condições para se aposentar por cada país. E aqui foi analisado diversas situações: cenário político, educação, saúde, a renda, inflação, enfim, olhou várias estruturas compostas dentro de uma economia, dentro de um país, e criou-se um ranking dos melhores países para se aposentar. E, infelizmente, eu estou puxando aqui onde que o negocinho de compartilhar estava na frente. O primeiro país, o melhor país analisado, né, que são 44 países, o melhor país com as condições para se aposentar é a Noruega, seguida da Suíça, Islândia, Irlanda, Austrália. Veja, países lá da região da Europa, região da Oceania, países de primeiro mundo. E, para nossa tristeza e para o nosso desafio como profissionais, o Brasil é o penúltimo. Ele não é o pior, mas é o segundo pior país com condições para se aposentar. E a verdade é, por ser algo novo,
não existe tanta disseminação de informações sobre esse negócio de aposentadoria, mas existe, de fato, uma estimativa que nem 1% da população, de fato, terá recursos necessários para se custear na aposentadoria. Então, estou falando para vocês que a perspectiva é que nem 1% da população tenha condições de viver uma aposentadoria saudável. Perdemos somente para a Índia, que a Índia foi o pior país a se aposentar, considerado dentro dessa pesquisa. E aí entra, mais uma vez, o grande desafio, a grande conversa de tentar mudar isso. Porque, como eu disse, deixa eu trazer vocês de volta aqui comigo. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Voltei aqui com vocês. Como eu disse para vocês, não é sobre uma fotografia que tirou aquela fotografia e você não consegue fazer mais nada com ela. É sobre um filme. Então, essa pesquisa que coloca o Brasil como o segundo pior país para se aposentar, pode ser mudada essa história. Essa é, então, de fato, a nossa missão aqui na escola. O professor Antônio Walter, os outros professores, eu também como planejador. Então, duas vertentes que eu tenho a mesma missão. Meu trabalho é formar melhores profissionais e, como planejador, atender pessoas e transformar a vida delas a favor de um bem maior.